Em uma noite imersa em sombras densas e sussurros do vento, uma pergunta ecoava na mente de todos os que habitavam a pacata vila de Hedal, na Noruega. O que poderia levar uma menina a deixar o aconchego do lar e aventurar-se nas trevas? Jorunn, uma jovem de olhos curiosos e espírito indomável, sentia-se presa em um mundo que não compreendia. Naquela noite, sua ânsia por liberdade a conduziu a uma jornada inesperada, onde a linha entre realidade e o sobrenatural se tornaria perigosamente tênue. Jorunn cresceu entre as lendas que permeavam a região, histórias de criaturas ocultas nas florestas e espíritos que vagavam à luz da lua. Desde pequena, ouvira relatos de encontros macabros, mas sempre os considerou meras fábulas. Entretanto, à medida que o sol se punha e a escuridão envolvia Hedal, uma chama de curiosidade acendeu-se dentro dela. Decidida a desvendar os mistérios que cercavam seu lar, Jorunn vestiu seu casaco mais quente e saiu em direção à floresta, onde a brisa fresca parecia sussurrar segredos de tempos antigos. A lua cheia iluminava o caminho à sua frente, e as sombras dançavam ao seu redor, criando formas que pareciam vivas. O coração de Jorunn pulsava acelerado entre a excitação e o medo do desconhecido. À medida que se afastava da segurança de sua casa, cada passo se tornava mais pesado, como se a floresta estivesse puxando-a para dentro de seu abraço sombrio. Logo, ela se deparou com uma clareira, onde uma névoa densa pairava, quase palpável, como um véu que ocultava verdades esquecidas. Foi ali que a jovem ouviu os primeiros sussurros, vozes que pareciam vir de além das árvores. Curiosa, aproximou-se e logo percebeu que não estava sozinha. Uma figura espreitava entre as sombras, um ser de aparência indefinida, envolto em um manto de escuridão. O coração de Jorunn disparou, e a adrenalina a impulsionou a permanecer ali, paralisada pela mistura de medo e fascínio. A entidade, com olhos brilhantes como estrelas perdidas, parecia observar sua alma, sondando seus mais profundos desejos e medos. Ao mesmo tempo em que a criatura a atraía, uma sensação de perigo iminente a envolvia. Jorunn sentiu que estava diante de algo além de sua compreensão, uma presença que desafiava a lógica e a razão. A figura começou a murmurar palavras em uma língua antiga, como um encantamento que ressoava em seu íntimo. O que ela não sabia era que aqueles sussurros eram um chamado, um convite para um mundo onde as realidades se entrelaçavam de maneiras inimagináveis. Diante daquela experiência sobrenatural, Jorunn se viu dividida entre a vontade de fugir e a atração irresistível por decifrar os mistérios que se apresentavam. A floresta se tornava cada vez mais viva, e as árvores pareciam se inclinar para escutar a conversa entre a menina e a entidade. Com cada palavra proferida pela figura sombria, a linha entre sonho e realidade se tornava mais tênue, e Jorunn percebeu que havia despertado algo que deveria permanecer adormecido. Conforme a noite avançava, a atmosfera carregava um peso palpável, como se a própria essência da floresta estivesse se moldando ao redor da menina. Jorunn não poderia mais ignorar as histórias que ouvira na infância. Cada relato de fantasmas e criaturas se tornava agora uma parte intrínseca de sua experiência. A criatura revelou-se um guardião das memórias esquecidas, um ser que protegia os segredos da floresta e que, por sua ousadia, Jorunn agora poderia ter despertado. O medo começou a se transformar em um desejo ardente de descobrir a verdade oculta sob a superfície da realidade. Mas com esse desejo, vinha também a consciência do perigo que a cercava. A noite, antes convidativa, agora carregava um tom ameaçador, e Jorunn se deu conta de que estava em uma encruzilhada. A liberdade que tanto buscava poderia se transformar em uma armadilha, e a curiosidade poderia custar mais do que estava disposta a pagar. Com o coração pesado, Jorunn tomou a decisão de enfrentar a entidade, de compreender o que estava em jogo. As lendas que antes eram apenas histórias para ela, agora pulsavam com vida, e ela se viu em um mundo onde tudo era possível, mas onde cada escolha poderia ter consequências irreversíveis. A floresta, que antes parecia tão familiar, agora era um labirinto de enigmas e perigos, e a jovem sabia que, para encontrar seu caminho de volta, precisaria desvendar os segredos que ali habitavam. Assim, a noite continuou a se desdobrar, cada momento carregando o peso do desconhecido, enquanto Jorunn se preparava para enfrentar a realidade do que significava estar verdadeiramente viva em um mundo onde o sobrenatural se entrelaçava com o cotidiano e onde cada sombra
poderia esconder uma história à espera de ser contada. Jorun sentiu a presença da entidade se intensificar, como se a própria floresta estivesse respirando ao seu redor. A figura sombria, antes apenas uma silhueta, indistinta, começou a se materializar mais nitidamente, revelando contornos que pareciam alternar entre humano e algo totalmente alienígena. As palavras murmuradas ressoavam em seu interior, criando uma melodia hipnotizante que a fazia querer se aproximar ainda mais. Mas logo ela percebeu que não estava apenas sozinha com aquele ser. Outras figuras começaram a emergir das sombras, cada uma trazendo consigo um ar de mistério e intensidade. Eram habitantes da floresta, criaturas que pareciam ter saltado das histórias que sua avó contava ao redor da lareira, elfos, espíritos da natureza, e até mesmo as almas de aqueles que haviam desaparecido nas brumas da floresta. Jorun mal podia acreditar no que via, e sua curiosidade se misturava a um medo crescente. As vozes começaram a se sobrepor em um coro de sussurros, formando um emaranhado de palavras que a envolviam como uma neblina. A mais próxima, uma jovem de cabelos prateados que flutuava levemente acima do solo, dirigiu-se a Jorun com uma expressão triste. "Você não deveria estar aqui", ela disse, sua voz suave, mas carregada de um aviso. "Os que vêm em busca de verdades esquecidas frequentemente não retornam." Jorun hesitou, seu coração pulsando em ritmo acelerado. "Mas eu preciso entender", respondeu ela, a determinação em sua voz superando o temor. "As lendas que cercam essa floresta, as histórias de desaparecimentos, o que aconteceu com aqueles que se foram?" Sua pergunta pairou no ar, levando a um silêncio tenso. O guardião da floresta, cuja forma continuava a oscilar entre o humano e o etéreo, ergueu a mão, e uma onda de energia percorreu o ambiente. Os que cruzam a fronteira entre os mundos devem estar preparados para o que encontram. Cada verdade revelada tem seu preço. Suas palavras eram um eco distante, mas Jorun sentia que a advertência não era apenas poética. Havia uma gravidade real em sua voz. Então, uma nova figura surgiu, um homem idoso com um olhar profundo e cansado. Ele se aproximou de Jorun, seus olhos refletindo a tristeza de muitas almas perdidas. "Eu sou Arne", disse ele, sua voz baixa e trêmula. "Fui um dos que se aventuraram aqui há muitos anos. Conheço o peso das escolhas feitas em busca de conhecimento. É fácil cair na teia da curiosidade, mas o que você busca pode não ser o que deseja encontrar." Jorun sentiu a pressão das palavras de Arne, mas sua determinação era inabalável. "Eu não posso voltar sem entender. As pessoas da minha vila, elas precisam saber o que aconteceu. Preciso saber se as lendas são verdadeiras." O velho olhou para a entidade, como se buscasse uma resposta em sua forma mutável. Neste momento, Jorun se deu conta de que a floresta não era apenas um cenário, era um ser vivo, pulsando com uma energia que a atraía e a repelia ao mesmo tempo. As árvores pareciam se curvar, como se escutassem cada palavra, e a névoa se espessava, criando um ambiente de crescente tensão. Então uma mudança súbita ocorreu. Um rugido distante ecoou entre as árvores, fazendo o chão tremer sob seus pés. O guardião se virou abruptamente, seus olhos brilhando intensamente. "O que você despertou não é apenas um espírito, mas uma força que anseia por despertar. Os desaparecimentos não são meras lendas, eles são advertências." Jorun sentiu um calafrio percorrer sua espinha. As vozes das almas perdidas ressoavam em sua mente, e a realidade começou a se desvanecer. A floresta agora era um labirinto de sombras, e ela se sentiu presa em um ciclo de desespero e curiosidade desenfreada. Os ecos das histórias que ouvira agora se manifestavam de maneira visceral, e as figuras ao seu redor pareciam se preparar para um confronto. "Se você deseja conhecer a verdade, deverá enfrentar aquilo que assombra este lugar", Arne declarou, sua voz firme, mas cheia de compaixão. "O guardião pode guiá-la, mas lembre-se, nem todas as verdades são confortantes." A jovem sentiu o peso de suas palavras, compreendendo que a jornada que escolhera não apenas afetaria a ela, mas a todos ao seu redor. O que antes era um desejo de liberdade agora se tornava uma armadilha, e a linha entre o conhecimento e a própria sanidade começava a se desfazer. Determinada, ela decidiu que, independentemente do que encontrasse, não recuaria. Com sua mente e coração preparados, Jorun se preparou para enfrentar os desafios que a floresta lhe impunha, sabendo que cada passo a levaria mais perto da verdade, e talvez mais longe de casa. Jorun respirou fundo, sentindo a umidade da floresta invadir seus pulmões.
A tensão estava palpável no ar ao seu redor, como se as árvores e as criaturas que a cercavam estivessem em um estado de alerta, aguardando sua próxima ação. Arne, com seu olhar sábio e preocupado, parecia entender a gravidade da situação. A jovem sabia que estava prestes a cruzar um limiar, e cada escolha que fizesse poderia alterar seu destino e o de sua vila. Vocês sabem o que aconteceu com os desaparecidos, Jorunn afirmou, olhando para cada uma das figuras que a rodeavam. Por que não me contam a verdade? As palavras saíram com mais força do que pretendia, mas sua frustração era evidente. A jovem sentia que a sabedoria daqueles seres poderia ser a chave para desvendar o mistério que a consumia. A jovem de cabelos prateados hesitou, sua expressão revelando uma luta interna. Não é tão simples, Jorunn. A verdade não é um presente, é uma maldição, ela murmurou, e sua voz parecia carregar o peso de almas perdidas. Os que cruzam a fronteira não são os mesmos ao retornar. Aqueles que foram, eles se tornaram parte da floresta, parte de seu ciclo. Jorunn sentiu um nó se formar em seu estômago. E se eu não voltar? O que acontecerá com minha vila? A incerteza a envolveu, e ela percebeu que a floresta não era apenas um lugar de mistério, mas uma entidade com suas próprias regras e consequências. As palavras de Arne ecoaram em sua mente, e a ideia de que a busca por conhecimento poderia levar à perdição se tornou uma realidade aterrorizante. Nesse momento, o guardião da floresta moveu-se, sua forma quase líquida se solidificando ao seu redor. A verdade que você busca está mais próxima do que imagina, mas não sem sacrifícios. O que você descobrirá poderá mudar tudo. A floresta guarda segredos que foram enterrados por séculos. Antes que Jorunn pudesse responder, um rugido ecoou mais uma vez, desta vez mais próximo, fazendo o chão tremer sob seus pés. Uma sombra maciça se moveu entre as árvores, e a presença da entidade que havia sentido antes se intensificou, quase como um presságio. As criaturas da floresta começaram a murmurar entre si, e Jorunn percebeu que a situação estava prestes a se descontrolar. Você não pode seguir sozinha, Arne insistiu, sua voz repleta de urgência. A floresta está se agitando. Algo despertou, algo que não deveria ser acordado. O olhar preocupado do velho fez com que Jorunn se questionasse ainda mais sobre a natureza do que estava prestes a enfrentar. Com a determinação renovada, Jorunn decidiu seguir o caminho indicado pelo guardião. Cada passo que dava parecia puxá-la mais profundamente na escuridão da floresta, onde as sombras dançavam e as vozes sussurrantes se tornavam cada vez mais intensas. O ambiente ao redor começou a mudar, as árvores se curvando de maneira ameaçadora, como se quisessem bloquear sua passagem. Você não percebeu? A jovem de cabelos prateados disse, sua voz agora um sussurro carregado de pavor. Você está atraindo a atenção do que está aqui. A lenda não é apenas uma história, ela é real. Aqueles que desapareceram não se foram, eles foram consumidos. Jorunn congelou, as palavras dela cortando através do nevoeiro de sua determinação. As histórias que sua avó contara eram mais do que simples contos, eram advertências, e agora ela se via no centro de um ciclo que ameaçava engoli-la. A floresta começou a sussurrar, e com isso, os ecos de vozes conhecidas surgiram em sua mente, rostos familiares que ela nunca pensou ver novamente. Você precisa parar, gritou Arne, mas já era tarde demais. A neblina espessa começou a formar figuras que dançavam ao seu redor, sussurrando segredos e promessas. Jorunn lutou contra a hipnose, mas as visões se intensificavam, revelando momentos do passado que aprendiam com força. Ela viu pessoas da sua vila, sorrisos e risos, mas também sentiu a dor da perda, a ausência de quem nunca mais voltaria. Nesse instante, a realidade começou a se fragmentar. A floresta parecia girar, e Jorunn se viu em um espaço entre o tempo e a memória, onde as almas desaparecidas flutuavam, chorando por libertação. Venha, Jorunn, uma voz familiar a chamou. Era a de sua irmã, que havia desaparecido anos atrás. Estamos aqui, você não precisa ter medo. O coração dela disparou. A presença da irmã a envolveu, mas ao mesmo tempo, sentiu um profundo desejo de escapar. O que a floresta realmente queria dela? Os ecos de risos e lamentos se misturavam, criando um som que a deixava atordoada. Você deve escolher, o guardião declarou, sua voz agora impregnada de uma urgência sombria. A verdade que você busca pode lhe custar o que mais ama. Jorunn se viu em um dilema.
O que estaria disposta a sacrificar? A verdade que tanto desejava saber estava ao alcance, mas ao custo de sua própria sanidade e dos laços que a conectavam à sua vida anterior. Um ruído crescente se aproximava, e a floresta pulsava, como se estivesse esperando por sua resposta. Ela sabia que a escolha que fizesse naquele momento não apenas definiria seu destino, mas também o dos que amava. Jorun estava paralisada, dividida entre a tentação de se entregar às visões e a necessidade de escapar da floresta que parecia pulsar com uma vida própria. A figura da irmã, embora familiar e reconfortante, agora parecia uma armadilha. A voz suave que a chamava era envolta em sombras, e a jovem começou a perceber que a presença dos desaparecidos não era um convite à salvação, mas sim um chamado à perdição. "Estamos aqui", repetiu a voz, mas agora havia um tom de urgência que a deixava inquieta. "Venha até nós. Você não precisa mais lutar." Arne, em um esforço desesperado, tentou intervir. "Jorun, não escute. Isso não é o que parece." Mas as palavras do velho soavam distantes, perdidas em meio ao eco das vozes que se tornavam cada vez mais insistentes. A floresta se tornava um labirinto de ilusões, e a jovem se viu cercada por uma neblina densa, onde as sombras dançavam e as almas perdidas sussurravam promessas de reunificação. Foi então que a entidade, que até então se mantinha em segundo plano, revelou sua verdadeira forma. Uma sombra colossal emergiu das árvores com olhos que brilhavam como lanternas na escuridão. Jorun reconheceu o olhar. Era um olhar que pertencia a um ser que tinha sido uma vez parte da sua vila, alguém que havia desaparecido. "Você é uma de nós agora", a entidade proclamou, sua voz profunda reverberando por todo o ambiente. "A floresta não consome, ela transforma." O coração de Jorun disparou. O que antes era uma simples busca pela verdade, agora se tornara uma revelação aterradora. As almas que o guardião mencionara não eram meras vítimas, mas sim agentes da floresta, transformadas em algo que transcendia a vida e a morte. O peso da escolha que ela precisava fazer se intensificou, e a jovem percebeu que não era apenas a verdade que estava em jogo, mas sua própria humanidade. "Você deve escolher, Jorun." A voz familiar de sua irmã ecoou, mas agora carregava um tom de desespero. "Você pode se juntar a nós, ou lutar e ser consumida pela floresta." O dilema se tornava mais complicado. Jorun não apenas lutava contra as vozes da floresta, mas também contra a inevitabilidade de sua própria transformação. O que a floresta queria dela não era apenas um sacrifício, mas a aceitação de que ela poderia se tornar parte daquilo que temia. Seus desejos, suas memórias, tudo o que ela era, poderia se perder em um mar de sombras. "Jorun, você não precisa tomar essa decisão sozinha", Arne gritou, sua voz agora cheia de desespero. "A floresta pode ser apaziguada. Existem maneiras de restaurar o equilíbrio sem sacrificar sua alma." As palavras do velho ressoaram em sua mente, e por um breve momento, a jovem se sentiu ancorada na realidade. A verdade que ela buscava não era a única opção. Havia uma saída, um caminho que poderia levá-la a entender a floresta sem se tornar parte dela. A sombra colossal avançou, e Jorun, com uma determinação renovada, fechou os olhos e se concentrou. Lembrou-se dos ensinamentos de sua avó sobre a sabedoria da natureza, sobre como respeitar e entender as forças que a cercavam. "Eu não sou uma presa", ela gritou com todas as suas forças. "Eu sou a guardiã da minha própria história." Nesse momento, a floresta pareceu hesitar. As sombras começaram a se contorcer, e a entidade que a ameaçava parou, como se estivesse levando em consideração suas palavras. O rugido que antes ressoava como um aviso, agora soava como um lamento. As almas perdidas, incluindo a de sua irmã, começaram a ser envolvidas em uma luz tênue, quase como se a própria floresta estivesse fazendo uma escolha. "Você pode ter o que quer, mas não sem consequências." A entidade sussurrou, sua voz agora cheia de uma tristeza profunda. "A verdade que você busca pode libertar, mas também pode aprisionar. Lembre-se disso ao fazer sua escolha." Jorun abriu os olhos novamente, esta vez cheia de uma nova energia. Ela se voltou para Arne, buscando seu apoio. "Se a floresta se alimenta de memórias, então vamos reescrever a nossa história. Vamos mostrar a ela que não temos medo." Arne assentiu, sua expressão agora iluminada por uma nova esperança. Juntos, eles começaram a entoar um cântico ancestral, um chamado à harmonia entre os mundos. A floresta, em resposta, começou a vibrar, e as sombras hesitaram,
como se a luz da verdade e da coragem estivesse desafiando as trevas. Dessa forma, a jovem se viu em um novo conflito. A luta não era apenas contra a entidade que ameaçava consumi-la, mas também contra o próprio medo que a cercava. A floresta, que antes parecia um labirinto de sombras e mistérios, agora se tornava um campo de batalha, onde a esperança e a coragem poderiam prevalecer. A tensão crescia, e a reviravolta da situação prometia um desfecho que mudaria não apenas o destino de Jorunn, mas também o futuro de sua vila. Ela estava prestes a descobrir que a verdade que buscava não era o único caminho, mas sim um novo começo com a chance de libertar não apenas aqueles que amava, mas também a própria floresta. Jorunn sentia a pressão da floresta aumentando ao seu redor, como se a própria terra estivesse respirando em um ritmo frenético. Cada passo que ela dava ao lado de Arne parecia ecoar em um vazio profundo, uma lembrança constante de que o tempo estava se esgotando. As sombras, antes dançantes e quase sedutoras, agora se tornavam ameaçadoras, cercando-os com uma urgência palpável. A entidade colossal observava, seus olhos brilhantes focados neles, um lembrete constante de que a escolha tinha que ser feita antes que a escuridão os engolisse. Enquanto entoavam o cântico ancestral, Jorunn lutava contra o turbilhão de emoções que a invadia. A lembrança de sua irmã, a fragilidade da vida e a possibilidade de se tornar parte da floresta a atormentavam. Como poderia aceitar essa transformação quando tudo o que desejava era salvar aqueles que amava? O peso de seu medo parecia quase físico, um fardo que ela carregava nas costas e que ameaçava derrubá-la a cada instante. Jorunn, mantenha o foco, Arne gritou, sua voz cortando o nevoeiro que a envolvia. Ele estava ali, ao lado dela, mas mesmo assim, ela se sentia sozinha em sua batalha interna. Ele estava certo sobre a floresta, mas o que aconteceria se o que eles estavam fazendo apenas a enfurecesse? E se ao tentar apaziguá-la, eles acabassem se tornando parte dela, assim como aqueles que desapareceram? A sombra colossal começou a se mover, seus contornos se tornando mais nítidos, mais ameaçadores. Jorunn podia sentir a força da entidade, um poder que parecia se alimentar de suas dúvidas e medos. As vozes das almas perdidas aumentavam, uma cacofonia de lamentos e súplicas que a envolviam, tornando-se cada vez mais difíceis de ignorar. Era como se a floresta estivesse tentando invadir sua mente, desenterrando memórias e inseguranças que ela pensava ter deixado para trás. Eu não sou como você, Jorunn gritou, sua voz ecoando através da neblina. Eu não vou me render, não posso. Mas mesmo enquanto falava, a dúvida a consumia. O que aconteceria se a floresta realmente estivesse oferecendo um tipo de libertação? Se tornar-se uma sombra fosse de fato um alívio para os que sofreram? Essa ideia deixava seu coração apertado, e ela se viu lutando contra a tentação de ceder. Arne, percebendo a luta interna de Jorunn, lançou um olhar persuasivo e determinado. A floresta só tem poder sobre você se você permitir. Lembre-se do que você é, do que você representa. A sua luta é a luta de todos os que sumiram. Não podemos deixar que a escuridão vença, Jorunn. As palavras dele foram como um sopro de ar fresco em meio ao desespero. Jorunn sentiu a centelha da determinação se reacender dentro dela. Sim, eu sou a guardiã da minha própria história, repetiu, com mais convicção. O cântico que entoavam começou a ressoar mais forte. E a floresta, que antes parecia viva e ameaçadora, agora parecia hesitar, como se estivesse sendo empurrada para trás pela luz de suas vozes. Mas a entidade não se deixou abalar facilmente. Um rugido ecoou, reverberando pelas árvores, e as sombras se tornaram mais densas, quase palpáveis. Jorunn sentiu o chão tremer sob seus pés, um lembrete de que a floresta não estava disposta a desistir sem lutar. O ar estava carregado de tensão, e cada segundo que passava parecia uma eternidade. Você não pode lutar contra o inevitável, Jorunn, a entidade proclamou, sua voz ecoando como um trovão. A escuridão é parte de você, assim como a luz. Aceite seu destino. Mas Jorunn, agora mais firme em sua decisão, fechou os olhos, respirou fundo e se lembrou das histórias que sua avó contava sobre a natureza. A escuridão pode estar presente, mas não define quem sou. Eu escolho a luz, a esperança e a verdade. Sua voz ressoou poderosa e clara, cortando a neblina que a envolvia. Arne, percebendo a mudança, intensificou o cântico, e juntos eles formaram uma onda de energia que parecia se expandir, iluminando a floresta ao seu redor. As sombras começaram a recuar, e as vozes das almas perdidas se tornaram menos ameaçadoras.
mais como um lamento distante. A pressão sobre Yorun começou a diminuir, mas a batalha estava longe de terminar. A entidade colossal, agora mais furiosa, avançou, sua forma se contorcendo em um redemoinho de escuridão. Jorun sabia que o confronto final estava se aproximando e que, para salvar sua irmã e todos os outros, ela precisaria enfrentar não apenas a entidade, mas também seus próprios medos e incertezas. A urgência da situação era palpável. Se não conseguissem apaziguar a floresta, se não encontrassem uma maneira de reconectar os mundos, o que restaria deles? Jorun sentiu o peso de sua responsabilidade, não apenas por si mesma, mas por todos que haviam desaparecido. A escolha que ela havia feito agora parecia ainda mais significativa. A luta pela sua verdade se tornava uma luta pela liberdade de todos aqueles que a floresta havia aprisionado. Com um último olhar determinado para Arne, Jorun respirou fundo mais uma vez. Vamos mostrar a ela que a escuridão não é o fim, mas apenas uma parte da jornada. E com isso, eles se prepararam para o confronto que poderia decidir o destino de todos. A floresta, a entidade e, mais importante, a própria Jorun estavam prestes a se encontrar em um clímax que mudaria tudo para sempre. A floresta se tornava um campo de batalha, o ar carregado de uma tensão palpável, enquanto Jorun e Arne se preparavam para enfrentar a entidade colossal. As sombras giravam ao redor deles, formando um vórtice de escuridão que parecia querer engoli-los. A presença da criatura era opressiva, como se cada batida de seu coração ressoasse na terra, criando uma sinfonia de desespero. Jorun podia sentir o peso das almas perdidas, suas vozes se entrelaçando em uma melodia de lamento que ecoava em sua mente. Mas ela não estava disposta a se render. A entidade se erguia diante deles, uma massa de sombras pulsantes e olhos brilhantes, cada um refletindo a dor e o sofrimento da floresta. Você não pode lutar contra o inevitável, Jorun. Sua voz ecoou, grave e penetrante, reverberando nas raízes das árvores. A escuridão é a essência desta terra, e você é apenas uma intrusa, um eco que logo se dissipará. Jorun sentiu um frio percorrer sua espinha, mas não cedeu. Lembranças de sua irmã, de risos e momentos de alegria, lhe deram força. Não sou uma intrusa, sou parte desta história e não permitirei que você a apague. Com essas palavras, ela se lançou para a frente, o cântico ancestral crescendo em intensidade. Arne, ao seu lado, uniu sua voz à dela, suas palavras se entrelaçando em um hino de resistência. As sombras hesitaram como se a luz de suas vozes estivesse criando um espaço seguro, mas a entidade não se deixaria abalar facilmente. Um rugido profundo ressoou, e as sombras se tornaram mais densas, atacando-os com uma força avassaladora. Um turbilhão de escuridão se lançou sobre eles, tentando separá-los, tentando silenciar suas vozes. Jorun, Arne gritou, estendendo a mão, mas a pressão da escuridão quase o derrubou. Fique firme, lute contra isso. A luta era tanto física quanto emocional. Jorun sentia a escuridão tentando arrastá-la para um abismo de desespero. Cada dúvida que ela havia nutrido, cada insegurança, era agora um ataque direto à sua coragem. Você não é forte o suficiente para me resistir. A entidade sussurrou, suas palavras como um veneno, se infiltrando em sua mente. Mas Jorun não estava sozinha. Com um último vislumbre de esperança, ela se lembrou de todos que haviam desaparecido, de como eles também tinham lutado. Eu não vou me render, você não pode me controlar. A determinação encheu seu coração, e ela sentiu uma onda de energia emergir, uma luz que desafiava a escuridão. Com um grito poderoso, Jorun ergueu os braços, canalizando toda a força que havia dentro dela, e a luz explodiu em um raio cintilante, iluminando a floresta ao seu redor. As sombras começaram a se dissolver. A entidade rugiu em fúria, mas era tarde demais. O poder da verdade e da esperança era mais forte. Arne, ao seu lado, se juntou a ela, sua própria luz se unindo à dela. Vamos, Jorun. É hora de enfrentar a verdade. Eles cantaram juntos, a melodia de suas vozes se elevando, se tornando um hino de resistência e amor. A escuridão, que antes parecia invencível, começou a se retrair, os lamentos das almas perdidas agora se transformando em um coro de libertação. A entidade colossal, agora visivelmente enfraquecida, gritou em desespero. Você não pode escapar do que você é. A escuridão nunca será derrotada. Mas Jorun sabia que isso era uma mentira, e ela estava decidida a provar isso. Com um movimento decisivo, ela avançou, encarando a entidade com uma coragem renovada.
Você pode ter poder sobre a floresta, mas não sobre a minha alma. Eu sou mais do que suas trevas. E com isso, ela lançou um último feixe de luz, um raio de esperança que atravessou as sombras, iluminando cada canto da floresta. O impacto foi como uma explosão, e a entidade soltou um grito ensurdecedor, sua forma começando a desmoronar em fragmentos de escuridão. Jorunn sentiu a pressão ao seu redor se dissipar, como se um peso imenso estivesse sendo retirado de suas costas. As vozes das almas perdidas agora ressoavam em um tom harmonioso, agradecendo e celebrando a liberdade. A floresta, antes ameaçadora, agora parecia respirar aliviada, as árvores balançando suavemente como se estivessem agradecendo. Jorunn e Arne, ofegantes, se entreolharam, a realização da vitória começando a se instalar em seus corações. Eles haviam enfrentado a escuridão e, ao invés de se tornarem parte dela, haviam trazido luz. Mas Jorunn sabia que a batalha havia terminado apenas por enquanto. As cicatrizes da floresta sobreviveriam, e a luta por sua verdade, e a de todos os que haviam desaparecido, continuaria. Com um olhar determinado, ela se virou para Arne. Ainda há muito a fazer, mas agora sabemos que a luz sempre pode vencer. E assim, juntos, eles começaram a caminhar de volta pela floresta, não mais como intrusos, mas como guardiães da verdade, prontos para enfrentar o que viesse a seguir. A batalha tinha terminado, mas o peso da experiência deixara marcas indeléveis em Jorunn. Enquanto a luz dissipava as sombras e a floresta começava a se regenerar, ela percebeu que não havia apenas triunfado sobre a entidade, mas também se confrontado com partes de si mesma que nunca imaginara que existissem. A vitória tinha um gosto amargo, como se cada palmo de liberdade conquistada estivesse entrelaçado com a dor do que havia sido perdido. Arne, ao seu lado, observava a transformação de Jorunn. Ele podia ver em seu olhar uma nova profundidade, uma compreensão do que significava lutar contra a escuridão, mas também uma fragilidade que o preocupava. "Você está bem?" ele perguntou, a voz carregada de preocupação. Jorunn hesitou, sentindo a exaustão física e emocional se instalar em seu corpo. "Estou, mas não sou mais a mesma. A luta foi mais do que apenas contra aquela criatura. Foi contra o que eu temia ser." Sua voz era suave, mas havia uma firmeza subjacente, uma determinação de que, apesar das cicatrizes que agora carregava, ela não se deixaria sucumbir. A floresta ao redor deles parecia vibrar com uma nova energia. Os pássaros retornavam, cantando com alegria, e a luz do sol filtrava-se através das copas das árvores, criando um espetáculo de cores. No entanto, mesmo com a beleza que os cercava, Jorunn sentia um vazio profundo dentro de si. O que havia acontecido com as almas que não puderam ser salvas? E o que dizer de sua irmã, cuja presença a havia guiado durante toda a luta? A dúvida pairava sobre ela como uma sombra que não se dissipava completamente. Enquanto caminhavam, Jorunn olhou para Arne, que parecia alheio à sua angústia interna. Ele estava aliviado, mas também refletia sobre o que haviam enfrentado. "Eu pensei que nunca sairíamos dali", ele confessou, seus olhos se voltando para as marcas da batalha que ainda eram visíveis na terra, onde a escuridão havia sido derrotada. "Mas conseguimos, e isso é o que importa." Ela sabia que Arne tinha razão, mas a sensação de que algo ainda permanecia, uma parte da entidade, uma fração da escuridão, a incomodava. O que se passaria na mente de alguém que havia estado tão próximo da morte, da tortura emocional? As memórias da luta voltavam a assombrá-la, cada sussurro da entidade ecoando em seu pensamento. E se a escuridão nunca realmente desaparecer? E se ela apenas espera por um momento de fraqueza para retornar? Arne parou, encarando-a com seriedade. "Não podemos viver com medo do que pode acontecer. Devemos nos lembrar do que conquistamos. O que você fez foi coragem pura." Mas Jorunn sabia que a coragem não apagava os traumas. As cicatrizes emocionais eram profundas. A floresta ao seu redor estava viva, mas ela sentia como se uma parte de sua própria alma tivesse se perdido na escuridão. Ao chegarem à margem de um rio que serpenteava pela floresta, Jorunn hesitou. A água era cristalina, refletindo a luz do sol, mas, ao olhar para ela, encontrou o reflexo de seu próprio rosto, marcado pela batalha. A imagem de sua irmã a assombrava, e ela se perguntou se algum dia poderia viver sem sentir a dor da perda. "Arne", ela começou, a voz embargada. "Você acha que posso realmente seguir em frente?" Ele se aproximou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. "Você não está sozinha, Jorunn. A escuridão pode ter deixado suas marcas, mas sua luz é mais forte. Você é mais forte.
E sempre que sentir a sombra se aproximar, lembre-se de que já enfrentou isso e venceu. As palavras de Arne ecoaram em seu coração, e embora a sensação de perda ainda estivesse presente, Jorunn percebeu que havia um caminho à sua frente. Um caminho onde poderia honrar aqueles que haviam desaparecido, onde poderia lutar por eles. Mas a incerteza de se sentir observada, de saber que a escuridão poderia retornar, nunca a deixaria completamente. Eles seguiram em frente, a floresta se renovando ao seu redor, mas Jorunn sabia que a luta não havia terminado. As cicatrizes emocionais permaneceriam, e o desafio de encontrar a paz seria uma jornada contínua. O eco da batalha ainda reverberava em sua mente, e mesmo com a luz que agora iluminava seu caminho, a sombra de sua experiência seria uma companheira silenciosa em sua jornada futura. Jorunn e Arne continuaram seu caminho ao longo do rio, a água fluindo suavemente, como se quisesse levar consigo as lembranças da luta. Cada passo que Jorunn dava era um lembrete de que a batalha não apenas moldara o exterior, mas também deixara marcas profundas em seu interior. As vozes de seus companheiros de luta ecoavam em sua mente, e a presença de sua irmã parecia mais intensa do que nunca. O amor e a dor estavam entrelaçados, e ela se perguntava se seria possível seguir em frente sem deixar essas emoções para trás. Enquanto caminhavam em silêncio, um sentimento de inquietação crescia dentro dela. A floresta, embora bela e cheia de vida, parecia esconder segredos. As árvores sussurravam como se compartilhassem histórias de batalhas passadas e traumas não resolvidos. Jorunn sentiu que, apesar de ter derrotado a entidade, a escuridão ainda tinha um lugar na terra que pisava. O sentimento de que algo poderia estar à espreita, aguardando uma oportunidade para retornar, a acompanhava como uma sombra persistente. Naquele momento, Jorunn decidiu que precisava explorar mais a fundo essa inquietação. Arne, disse ela, interrompendo o silêncio, sinto que há mais aqui do que apenas nossa vitória. Precisamos entender o que realmente enfrentamos, o que aconteceu com a entidade e o que isso significa para nós. Arne a olhou, surpreso com a intensidade de sua voz. Você acha que ainda há algo mais a ser enfrentado? Não podemos nos deixar levar pelo medo, Jorunn. A batalha foi vencida. Vencida sim, respondeu ela, sua voz firme. Mas e se a escuridão só estivesse se escondendo? E se não estivermos apenas lutando contra um inimigo externo, mas contra algo dentro de nós mesmos? O olhar de Arne se suavizou, e ele percebeu a profundidade das palavras de Jorunn. A verdadeira batalha talvez não fosse apenas contra as forças do mal, mas também contra as dúvidas e medos que residiam em seus próprios corações. Juntos eles se comprometeram a investigar e entender as cicatrizes que carregavam, não apenas para fortalecer suas almas, mas para garantir que a escuridão não tivesse uma nova oportunidade de ressurgir. Com essa nova determinação, Jorunn e Arne se aventuraram mais fundo na floresta. A luz do sol começava a se dissipar, criando uma atmosfera de mistério. A cada passo, a sensação de que estavam se aproximando de algo maior crescia. A floresta parecia viva, como se estivesse observando, esperando que eles fizessem a escolha certa. Finalmente, chegaram a uma clareira, onde uma antiga árvore, imponente e majestosa, se erguia. Suas raízes entrelaçavam-se como serpentes, e suas folhas dançavam suavemente ao vento. Jorunn sentiu uma conexão instantânea com aquela árvore, como se fosse um guardião de segredos, um símbolo da luta e da resistência. Talvez aqui possamos encontrar respostas, sussurrou Arne, admirando a grandiosidade do lugar. Jorunn se aproximou da árvore, colocando a mão em seu tronco áspero. A energia vibrante parecia pulsar através dela, e por um breve instante, sentiu a dor e a beleza da luta que tinha passado. Foi então que uma voz suave, quase como um eco, surgiu em sua mente. A escuridão nunca desaparecerá completamente, mas ao invés de temê-la, você deve aprendê-la. A verdadeira força reside em integrá-la, em compreender que a luz e a sombra coexistem dentro de todos nós. As palavras ressoavam com uma verdade profunda. Jorunn percebeu que sua jornada não era apenas sobre vencer a escuridão, mas sobre aceitar e aprender com suas experiências. A dor da perda, a fragilidade que sentia, tudo fazia parte de sua verdadeira essência. Com esse entendimento, Jorunn se sentiu mais leve, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Ao lado de Arne, ela sorriu, não apenas por ter sobrevivido, mas por ter encontrado um novo propósito. A vida continuaria a ser uma batalha, cheia de desafios e incertezas, mas agora ela sabia que poderia enfrentá-los com coragem e sabedoria.
Enquanto o sol se punha, lançando um brilho dourado sobre a clareira, Jorunn e Arne se comprometeram a seguir em frente. A luta não acabara, mas agora era uma parte de quem eram, um lembrete constante de que a luz sempre pode brilhar, mesmo na presença da sombra. E assim, com o coração renovado e a mente aberta, Jorunn fez uma reflexão final. A verdadeira vitória não estava apenas em derrotar o inimigo, mas em encontrar força na vulnerabilidade, luz na escuridão e esperança no caminho à frente. E essa era a mensagem que desejava compartilhar com todos que encontrassem sua história. Se você também já enfrentou suas próprias batalhas e encontrou força nas dificuldades, compartilhe suas experiências nos comentários. Vamos juntos explorar a luz e a sombra que habitam em nós. Curta e inscreva-se para que possamos continuar essa jornada juntos, sempre em busca de mais histórias que nos inspirem e nos unam.